Sejam todos bem-vindos a essa apresentação que nós também podemos chamar de uma aula, onde eu decidi elaborar esse conteúdo para você em relação a um divórcio. Nós sabemos muitas vezes que um divórcio tende a ser complexo, tende a trazer uma carga emocional muito grande para as pessoas envolvidas, e é por isso que eu trouxe esse material com o objetivo de fazer com que você, caso esteja passando por essa situação de separação ou até mesmo conheça alguém que esteja passando por ela, possa conduzir todo esse procedimento de uma maneira menos complexa, de uma maneira mais eficaz, que venha trazer a menor quantidade de desgaste entre você e uma pessoa na qual o relacionamento já não dá mais certo, já não funciona, tá, gente? E aqui, apenas para trazer para vocês, é importante a gente dizer que tanto o divórcio como uma dissolução de união estável vai ter um critério muito parecido em relação à matéria que a gente vai abordar aqui nesse conteúdo de hoje, tá? Então, se você está passando também por uma dissolução de uma união estável, seja ela reconhecida em cartório, ou então uma união estável que vocês nunca chegaram a reconhecer através de um documento oficial, mas vocês já convivem de maneira contínua, com o objetivo de constituir família. Entretanto, esse relacionamento não deu mais certo, não dá mais certo, esse conteúdo serve para você também. Então aqui o divórcio a gente vai falar, vai utilizar bastante ao longo dessa apresentação o termo divórcio para dizer sobre aquelas pessoas que constituíram casamento. Mas a gente também pode trazer muito desse conteúdo que vai ser abordado para as pessoas que ou fizeram uma união estável ou simplesmente se juntaram com o objetivo de constituir uma família, tá, gente? E eu vou começar essa apresentação de hoje me apresentando. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado e sou sócio da Cardoso Advogados Associados. Atuo há mais de 10 anos com direito de família e eu sempre busco auxiliar os clientes que a gente recebe no escritório, trazendo uma solução o menos complicada possível para resolver essa situação que muitas vezes a gente sabe que traz ali a carga emocional, às vezes é um procedimento muito complexo e na grande maioria das vezes as pessoas não conseguem chegar num consenso em relação a várias questões que envolvem esse momento da separação. Porque quando a gente fala de uma separação, muitas vezes isso desencadeia em tratar questões em relação à guarda dos filhos, em tratar questões em relação à pensão alimentícia, visitação, divisão de bens. Então a gente sabe o quanto uma separação pode trazer outras questões que vai trazer para as partes envolvidas ali uma questão bem pesada do ponto de vista emocional. E o nosso objetivo é tentar mostrar aqui para vocês que esse procedimento pode sim ser o mais, se é que a gente pode dizer dessa forma, né, gente? Mas tentar fazer com que seja um pouco mais natural, tentar fazer com que vocês possam, principalmente se tiverem filhos menores, um dia manter uma relação saudável, pelo menos, principalmente em relação do benefício dos menores, tá? E a nossa missão aqui é proporcionar orientação clara e eficiente para que você possa tomar decisões bem informadas e com segurança jurídica. Inclusive, eu sou autor de um guia, está disponível na Amazon, que é um guia definitivo sobre divórcio, guarda, pensão alimentícia, na qual eu busco trazer todos os pontos principais para alguém que está passando por esse momento de bastante dificuldade. Bom, e vamos começar aqui de fato, né, entrando no conteúdo da nossa apresentação sobre os desafios do divórcio que eu tenho percebido ao longo dos meus mais de 10 anos de atuação com direito. Muitos casais enfrentam obstáculos durante o divórcio devido à complexidade do processo legal. E algumas complexidades que a gente pode trazer é, por exemplo, a burocracia jurídica. Muitas vezes você ter toda uma papelada ali para alinhar, para discutir, para conversar, para regularizar, regulamentar, todo esse procedimento a gente tenta facilitar da melhor forma possível, porque a gente entende que quanto mais burocrático for esse processo, mais doloroso ele tende a ser e mais difícil vai ser toda essa trajetória até de fato você ter essa questão resolvida, seja de uma dissolução de união estável, seja de um divórcio propriamente dito.
Outra questão que a gente vê como um grande desafio são as emoções e conflitos envolvendo as partes, principalmente quando há filhos e divisão de bens, né? Muitas vezes aquela mágoa que ficou em relação aos motivos que levaram aquele casal a buscar uma separação, muitas vezes isso é agravado pela existência de filhos e também de bens ali que as partes muitas vezes não têm o consenso como vai ser a divisão, quem vai usar, quem vai fruir daquele bem, se um vai pagar aluguel para o outro, se um vai comprar a parte do outro. Então, muitas vezes, a gente tem esse grau de complexidade agravado por conta de ter de resolver também questões inerentes aos bens e principalmente aos filhos, né? Afinal, a gente atua, né? Na minha atuação, eu sempre vejo pais que sempre buscaram o melhor interesse do filho ou da filha, mas muitas vezes eu percebo que aquele grau de discordância muitas vezes tem a ver com uma mágoa que ficou em relação à separação. E aqui é importante a gente dizer, pessoal, que uma separação muitas vezes não precisa ter um motivo específico. As partes, as pessoas, elas não têm obrigação de ficar juntas e muitas vezes acontecem diversas questões na vida dessas pessoas que fazem com que simplesmente esse relacionamento não funcione mais. Pode ser uma mudança de gosto, mudança de hábito de vida, busca por outros objetivos. Às vezes uma pessoa quer viver o mundo, quer sair viajando, a outra não quer. Às vezes os gostos que uniram esse casal já não estão mais presentes neles e a separação às vezes acaba sendo até mesmo um ponto saudável para que você não viva um relacionamento de constantes brigas, principalmente quando tem ali filhos menores que presenciam brigas dos pais, né? Então é muito importante a gente trazer esse ponto também. Outra questão é a dificuldade em chegar a um acordo, ainda que a lei seja taxativa. Por que eu coloquei esse termo, ainda que a lei seja taxativa? Porque uma grande quantidade dos problemas que a gente tem relacionados a um divórcio, a uma separação, que vai ser ali, vai envolver pensão alimentícia, guarda também, que vai envolver a própria divisão de bens, muitas dessas questões já estão trazidas ali na lei, principalmente no nosso Código Civil, que vai abordar essas questões em relação a uma separação. A comunhão de bens, como que esses bens vão ser divididos, como que a pensão alimentícia vai ser deferida, como que vai ficar a questão da guarda de um filho, de uma filha, como que vai ficar a questão da visitação. Muitas dessas questões já estão na legislação. Então, muita discussão que existe não deveria, no primeiro momento, existir, porque a lei já nos dá a resposta. Sabe aquele ditado que a gente fala, olha, se está no preto no branco, não adianta você ficar ali discutindo muita coisa, e boa parte dos problemas e dos conflitos que a gente enxerga na área do direito de família em relações que são precedidas ali por uma separação, muitas delas não deveriam existir porque a lei ela já tem uma resposta. Embora nós também entendemos aqui que cada caso é único, cada caso é diferente e é óbvio que existem situações que se aplicam de forma diferente dependendo da pessoa. Uma outra questão que a gente traz é a documentação necessária aos prazos judiciais. A gente sabe que o nosso poder judiciário ele está muitas vezes abarrotado de processos e toda a documentação que às vezes as partes têm que levar, principalmente quando envolve discussão de bens, quando envolve partilha de bens, quando existe uma união estável que não foi formulada ali entre as partes de maneira formal, como por exemplo no cartório, eles simplesmente se juntaram. Aí fica ali uma discussão para ver quando que aquele bem foi comprado, se entraria na partilha, se não entraria. Então, muitas vezes, toda essa documentação e o tempo de demora para se analisar um caso que envolve essas questões pode ser também um grande desafio em relação a uma separação. Então, esses aqui são alguns pontos que a gente enxerga, óbvio que não são os únicos pontos de desafio que a gente encontra após um casal decidir se separar, mas são alguns pontos de grande relevância que eu decidi trazer aqui e compartilhar com todos vocês. Um outro ponto que é importante a gente trazer aqui, que vai ter muita diferença
é qual o tipo de divórcio ideal para o seu caso, né? Qual o tipo de... Como se a gente pudesse até mesmo dizer aqui se um divórcio fosse ideal, mas o fato é que a gente tem meios de conduzir uma separação. Ela pode ser inicialmente consensual, ou seja, amigável, as partes ali de comum acordo. E quando eu falo de comum acordo, é não apenas em relação ao divórcio, porque mesmo que você não concorde com o divórcio, tá aí uma coisa que qualquer juiz vai conceder. Afinal, ninguém é obrigado a se manter casado, se manter numa relação com outra pessoa. Então, o ideal é a gente esquecer essa situação, não vou concordar com a separação. A única dificuldade que você vai ter, caso você não concorde com a separação, é provavelmente ter que ingressar ter que se defender, ter que responder um processo judicial que vai ser prolongado, que vai ter custos maiores que um processo extrajudicial. Então, se o assunto for só em relação à concordância da separação ou não, vocês não têm bens a partilhar, não têm filhos, é só fazer o divórcio. Foi ali feita uma separação total de bens, e aí a única coisa que vocês têm que fazer é se divorciar. Eu não vejo motivo para você se negar a fazer o procedimento de forma amigável, porque vocês só vão ter mais despesas e mais custos caso não seja consensual. Então aqui é o primeiro ponto que a gente pode ter uma separação, tanto de forma consensual como litigiosa. O outro ponto é a forma como esse procedimento ele pode ser conduzido de maneira extrajudicial ou de maneira judicial. E aqui tem um adendo que quando existem filhos menores, via de regra, o procedimento ele deve ser judicial. Mas tem algumas exceções em alguns estados, como por exemplo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, caso as questões inerentes aos filhos já tenham sido resolvidas judicialmente, vocês poderão fazer o divórcio de forma extrajudicial, ainda que existam filhos menores. Mas o divórcio extrajudicial, ele tem que ser consensual, tá, gente? Quando a gente fala consensual, não necessariamente é porque você, eu concordo com isso. A gente entende que muitas vezes, quando o relacionamento chega ao fim, uma das partes acaba não concordando, não querendo. Ela queria continuar com aquele relacionamento. Mas a gente entende também que quando não quer, outro ditado aqui que eu vou trazer para vocês, dois não vão brigar. E não tem como você obrigar outra pessoa a se manter casada. Então, o ideal é que seja extrajudicial, caso você já tenha resolvido questões em relação ao filho, ou então você não tenha filhos e já seja tudo ali amigável até mesmo, que seja feito extrajudicial. Grande diferença que a gente tem do procedimento extrajudicial para o judicial está em relação aos custos, que tendem a ser muito menor quando o procedimento é extrajudicial e também em relação ao tempo. Para que ficar remoendo uma discussão de uma separação que tende a se prolongar até mesmo por anos em um processo judicial? No cartório, quando o nosso escritório, por exemplo, recepciona a documentação para dar continuidade a um divórcio ou uma dissolução de união estável, a partir do momento que a gente tem a documentação necessária, a gente entra em contato com o cartório, geralmente eles têm um prazo bem abrangente ali, e até uma semana a gente consegue finalizar tudo, né? Então essa separação consegue acontecer de maneira muito rápida, de forma que as partes não tenham tanto tempo ali tendo que remoer aquela questão, e a título de honorários de advogado também tendem a ser muito mais baratos do que um processo judicial, principalmente em relação à questão do tempo. Então, muitas vezes a separação extrajudicial tende a ser vantajosa, salvo você realmente não concorde, principalmente, ou não tenha decidido as questões em relação ao menor judicialmente, né? Que aí, no caso, a gente fala de guarda, pensão alimentícia, tá, gente? Então, essas são as principais formas de se proceder um procedimento de separação, de forma amigável, litigiosa, extrajudicial ou judicial. A nossa próxima apresentação vai dar para o passo a passo para um divórcio sem complicações. E aqui vocês vão ver que, caso o procedimento seja de forma extrajudicial, a gente vai parar no item 5, tá, gente? Então, o item 6, 7 e 8 da nossa apresentação
eles vão existir caso não seja amigável, para você verificar aqui como, de fato, o procedimento judicial é mais burocrático, complexo e extensivo. Primeiro passo é a consulta inicial e a análise do caso. É importante a gente analisar, e um fator muito importante que a gente precisa passar para o casal, o ex-casal que está chegando aqui no nosso escritório, por exemplo, é verificar se realmente não existe forma de conciliar. A gente sempre vai preservar para a unidade familiar ser mantida, né? Afinal, relacionamentos, embora cada vez mais estejam ficando, como dizia o filósofo Zygmunt Bauman, mais líquidos. Aqui, ultimamente, a nossa sociedade tem muito, deixou o vaso quebrar, tende a trocar por outro, né? Mas é bonito quando a gente vê um relacionamento que, apesar das brigas, das discussões, conseguiu se manter ao longo dos anos. Então, o primeiro passo é fazer uma consulta inicial, analisar as questões que vai envolver esse divórcio, se existem filhos menores, se existem bens a partilhar e, principalmente, se realmente é isso que aquele casal ou ex-casal almeja. O segundo ponto é a decisão sobre o tipo de divórcio. A gente entende, né? E quando eu falo dessa consulta inicial, essa consulta pode ser com as duas partes ou com apenas uma das partes. Geralmente é com uma das partes quando a gente já percebe que essa separação vai ser litigiosa. Mas a gente pode entender nesse segundo passo se o procedimento vai ser judicial ou extrajudicial. Terceiro ponto é a preparação e organização de toda a documentação necessária. Nesse ponto, a gente tende a trazer ali a certidão de casamento, tende a trazer a documentação dos filhos, documentação dos bens que foram adquiridos na constância daquela união. Caso esse casal tenha constituído uma união ali com comunhão parcial de bens, como comunhão universal de bens, ou mesmo caso seja ali um casal que simplesmente se uniu, não fez nenhum documento formal, com o tempo você existe ali a configuração de uma união estável. E a nossa legislação vai dizer que na união estável, caso eles não tenham decidido em relação ao regime de bens, será adotado o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo aquilo que foi adquirido na constância dessa união, a partir do momento que essa união se caracterizou, será partilhado entre o casal. Então, muitas vezes, a gente tem uma discussão bastante complexa nesse tipo de procedimento, quando as pessoas simplesmente se juntam e aí passam-se anos e aí na hora de se separar, falar: ah, não, mas esse carro aqui eu comprei sem a sua ajuda. Mas você comprou quando essa união já estava configurada ali como uma união estável. Então, a minha recomendação, inclusive, caso você decida, caso você comece a constituir, tem o objetivo de constituir uma família com uma pessoa. E constituir família aqui não é ter filho não, tá, gente? A constituir família é ter uma unidade familiar. Casal, hoje, para o nosso direito de família, a gente tem inclusive a figura da família monoparental. A pessoa que mora, que reside sozinha, ela é a família dela. E aí isso tem a caracterização também quando você passa a conviver com uma pessoa. A característica especial para se configurar a união estável é com o objetivo de constituir família, tá? Então é o nosso ponto aí, trazer toda a documentação para ver em relação ao tipo de divórcio o que a gente vai precisar pleitear juridicamente. Nosso quarto ponto é redigir o acordo, caso seja amigável, ou a petição inicial, caso seja ali um assunto litigioso, né? Então, a gente geralmente elabora esse pedido e a gente passa para o próximo passo, que é o item 5 da nossa lista, que é a homologação em cartório, caso seja extrajudicial, e aqui eu já mostro para vocês. Se foi amigável, foi extrajudicial, aqui já acaba. A gente, obviamente, tem o passo posterior, que é averbar essa ata que foi feita ali no cartório de forma extrajudicial, mas é um procedimento um pouco mais técnico, mais burocrático, e muitas vezes o próprio advogado simplesmente vai lá e faz o registro. A partir do momento que você tem esse registro posterior, tirou a certidão de casamento ali na segunda via, ou se você pedir uma via original, você tem ali já a certidão saindo com o divórcio, você já saindo com uma pessoa divorciada. Então, aqui no item 5 já acaba, caso o procedimento tenha sido realizado em cartório de forma extrajudicial. Caso não, a gente tem a abertura do processo judicial. E aí, se fosse amigável,
nesse ponto já estaria terminando a separação, o divórcio desse ex-casal, e se não for amigável, se for judicial, a gente vai estar dando início a um procedimento completamente novo, para vocês entenderem o quão burocrático e complexo é você ter de levar isso para o processo judicial. Claro que muitas vezes não dá para evitar o processo judicial, e muitas vezes o processo judicial ele tende a ser não tão demorado, principalmente quando é amigável. Vamos supor que você tenha filho, tenha bens a partilhar. Você sabia que caso você tenha filhos e bens a partilhar e você queira fazer o divórcio de maneira amigável, você pode dar entrada em uma única ação pedindo para o juiz homologar tudo isso. Preste atenção que aqui nessa situação você tem filhos, então, filho ou filhos, né? Então você pode em um processo só resolver todas essas questões em relação aos filhos, em relação à partilha, em relação ao próprio divórcio. Caso você discorde de alguma das questões de pensão, de partilha, você vai ter que entrar com um processo, muitas vezes, para a pensão, um outro para o divórcio com a divisão de bens e o outro para a guarda com a regulamentação de visita. Repare que algo que pode ser feito de forma amigável com apenas um processo acaba se tornando 3. E qual o maior impacto disso? Vai ser no seu bolso, porque certamente o custo tanto dos processos como dos honorários do advogado será mais alto. O próximo passo, e aqui a gente já tem os passos apenas judiciais, né? Porque o extrajudicial basicamente a gente encerrou no item 5, você vai ter audiência, negociação, toda a produção de provas, às vezes o processo pode demorar aqui anos, tá, gente? Então, a gente não consegue dizer, inclusive, precisar quanto tempo levaria esse processo judicial. Vai depender muito de cada cartório, de cada complexidade de caso. Para a gente, aí sim, chegar no item 7, que é a busca por uma decisão judicial. E lembrando, como eu falei que pode ser que aconteça de você ter que entrar com até 3 processos judiciais para regulamentar uma questão diferente em cada um deles, você vai ter que aguardar 3 decisões judiciais diferentes, né? Então, fica mais complexo ainda. Para aí também você ter um próximo passo, que é o nosso item 8, que é a execução e o cumprimento do acordo, caso você tenha feito um acordo, ou até mesmo da decisão do juiz. Lembrando que não é porque um processo começou litigioso que não pode ter um acordo no decorrer dele, tá, gente? Inclusive, caso vocês concordem em fazer um acordo ali, às vezes é muito mais fácil, você pode até unir os processos todos, principalmente se tiver tramitando no mesmo cartório, você fala, juiz, junta isso tudo aqui, a gente chegou num consenso. O que começou litigioso vai se tornar amigável. Não tem problema nenhum, em qualquer fase do processo vocês podem formular um acordo. Mas caso não tenha sido feito um acordo, você vai ter que entrar numa fase de execução. Vamos dizer que vocês não concordaram em relação à venda do imóvel. Ninguém quer comprar a parte de ninguém e ninguém quer decidir nada sobre o imóvel. Pode ser que esse seu imóvel seja levado a leilão. E a grande complexidade disso é que você tem no leilão a redução do valor de mercado. Então você pode ter ali um imóvel que às vezes vale 400 mil sendo vendido por 200, pela metade do preço. Então todas essas questões aqui para você ver podem fazer com que o processo judicial, litigioso, demore muito mais tempo. Então nessa última fase você buscaria a execução da sentença. Porque não basta o juiz decidir quem tem direito ao quê, o que vai ser de cada coisa. Após essa decisão do juiz, a gente entra na fase de execução da sentença. É uma fase completamente nova dentro do processo judicial. Então, é quase como se fosse 2 procedimentos em um, né? Você tem a fase de conhecimento, que é aquela fase que se discute tudo inerente ao divórcio, à guarda, e você tem a fase posterior, que é para executar aquela decisão judicial, para vocês verem como é complexo. O nosso próximo passo a gente vai mencionar aqui, né? Já abordei de forma rápida, por exemplo, os documentos essenciais para o divórcio. Alguns deles, né? E isso aqui não é um rol taxativo, pode ser que dependendo de cada caso, esse rol de documentos seja modificado, seja necessário outros documentos. Por exemplo, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, caso haja, comprovantes de renda, caso as partes ali
vão discutir alguma coisa do ponto de vista financeiro ou até mesmo, caso elas requeiram gratuidade de justiça, documento dos bens, escritura, contrato de compra e venda, documento de carro. Ah, Felipe, eu tenho ali uma cessão de direitos, não é um documento registrado no RGI. Isso faz parte da partilha. Se tiver ali dentro do período correto, sim. Temos também aqui acordos prévios ou contratos como regime de bens e pacto antinupcial. Vamos supor que você opte por fazer um reconhecimento da união estável ou até mesmo um casamento com separação total de bens ou regulamentando alguma outra coisa diferenciada ali em relação aos bens. Você pode fazer um pacto antinupcial, e olha o nome, é antinupcial, tá, gente? Você tem que fazer antes de ir lá se casar. Esses documentos, caso tenha havido aí um pacto antinupcial, tem que ser trazido também para o processo de divórcio, tá? Muito importante a gente deixar isso claro. E em relação, uma das questões que mais gera angústia, né, para os nossos clientes, eu atuando há mais de 10 anos na área, eu percebo, é em relação aos filhos, né? E aqui o que a gente pode trazer para vocês é que são duas questões principais que a gente trata em relação à guarda e também em relação à pensão. A guarda ela vai poder ser unilateral, compartilhada, e essa terceira eu coloquei até uma interrogação, que seria a guarda alternada, mas eu vou explicar primeiramente aqui em relação à unilateral e à compartilhada, tá, gente? A guarda unilateral vai ser quando... Primeiro, acho que é até melhor começar pelo conceito da guarda. O conceito da guarda, gente, é aquela pessoa que é responsável por tomar as decisões em relação ao menor. Escolher qual colégio ela vai estudar, qual atividade extracurricular vai fazer, quais esportes, se vai estudar línguas, todas as decisões que vão ser tomadas para o melhor crescimento e desenvolvimento daquele menor, a gente diz que quem tem o direito de tomar essas decisões, e até mesmo a obrigação legal, é quem detém a guarda, tá? A guarda não tem nada a ver com tempo de convivência. Muitas vezes as pessoas confundem, mas o pai ele só vê de 15 em 15 dias. Então quem tem a guarda sou eu. Não tem nada a ver. Uma das partes ela pode exercer o tempo de convivência de maneira bem mais reduzida do que a outra e mesmo assim a guarda ser compartilhada, tá? Não tem problema nenhum. Mas basicamente a gente tem a guarda unilateral, que quando apenas uma das partes ela vai tomar essas decisões em relação ao que é melhor para a vida desse menor, tá? Então a guarda unilateral, apenas uma ali vai decidir, apenas uma parte vai tomar essas decisões. E na guarda compartilhada, ambos devem decidir de forma conjunta qual colégio essa criança vai fazer, qual atividade extracurricular. Geralmente é o pai e a mãe criando de maneira conjunta. E muita discussão se existe em relação à guarda ser unilateral ou compartilhada. E aqui agora eu vou trazer uma coisa que talvez vocês não conheçam, que tem muito a ver com aquilo que eu disse nos slides anteriores, que lembra que eu falei que muitas vezes as partes discutem, entram numa briga, sendo que a lei ela já é taxativa sobre algumas questões. A guarda é uma delas, porque o nosso Código Civil diz que se o pai e a mãe ambos são aptos a exercer a guarda, mas eles não entram num acordo sobre quem vai exercer a guarda, o nosso Código Civil diz que o juiz deverá conceder a guarda compartilhada. Então, aqui a gente entende que é uma norma cogente imperativa. O juiz ele deve decidir pela guarda compartilhada. Não é algo que o juiz vai dizer assim, eu vou decidir de acordo com o que eu entender de melhor. Não, nesse ponto a lei diz que a guarda deverá ser compartilhada, desde que tanto o pai como a mãe não entrem no consenso e ambos tenham capacidade de exercer a guarda. Por que eu falo da capacidade de exercer a guarda? Porque existem situações que o pai ou a mãe, eles não querem exercer essa guarda, eles não querem tomar as decisões, eles não compartilham do dia a dia da criança. Às vezes a mãe pergunta assim, você quer ir no colégio dele, vai ter lá uma festinha do Dia dos Pais? Às vezes o pai não quer, ou vice-versa. Às vezes não quer saber como que está indo no colégio, qual plano de saúde que tem, se tem plano de saúde. Então, nesse tipo de situação, a gente costuma dizer
que a guarda ela não pode ser compartilhada, porque um dos pais não tem essa capacidade, não está exercendo essa guarda. E quando a gente fala de direito de guarda, direito da criança e dos pais, a gente costuma dizer que quem deixa de exercer o direito que adquire, essa parte deixa de ter direitos também. Então, um pai ou uma mãe que quer a guarda compartilhada, mas não participa efetivamente do dia a dia da criança, e o dia a dia, quando eu digo, não é tá lá o dia todo, porque a gente sabe que muitas vezes isso é inviável, mas participar do cotidiano, saber como está indo no colégio, saber como que estão indo as notas. Muitas vezes a pessoa ela quer a guarda compartilhada, mas não quer também ter as obrigações inerentes à guarda compartilhada. E aqui eu deixei por último a questão da guarda alternada, que muita gente confunde, né? Muita gente fala, guarda é alternada. Quando a gente fala de guarda alternada, que é aqui o tipo de guarda que a gente menos vê, né? Eu praticamente acho que eu não lembro se eu cheguei a ver algo que tenha sido homologado de fato em relação à guarda alternada, porque esse tipo de guarda aqui, ela é uma completa bagunça muitas vezes e uma grande dificuldade para a criança se desenvolver de forma correta. Porque quando a gente fala de guarda alternada, é mais ou menos da seguinte forma: 15 dias o pai exerce a guarda, nos outros 15 a mãe exerce a guarda. Imagina essa guarda, essa capacidade e obrigação de tomar decisão sobre a vida da criança, ela ficar alternando a cada 15 dias. Hoje em dia, a criança está fazendo skate. Daqui a 15 dias, ela sai do skate e passa a fazer balé. Então, você ter a guarda alternada significaria que essa tomada de decisão seria exclusiva de um dos genitores durante determinado período. Esse tipo de guarda eu não vejo como efetiva, não vejo como uma guarda que traga benefícios para a criança e ela pode inclusive gerar uma grande complexidade, uma grande dificuldade no próprio desenvolvimento dela. Então, por isso que eu botei aqui guarda alternada. Gente, tenham o costume de descartar essa opção. Não vejo, é uma opinião pessoal minha, como ela funcionando, como sendo efetiva ou mesmo benéfica para o menor. Inclusive, talvez caso... É porque quando a gente fala de questões consensuais amigáveis, é muito mais fácil de você levar para o Poder Judiciário e conseguir a homologação daquilo que você quer quando é amigável. Mas eu vejo de grande dificuldade até mesmo o juiz homologar uma guarda alternada, porque ela realmente é uma bagunça, né? Não estou dizendo aqui que é impossível, mas não vejo como uma guarda mais efetiva para que uma criança seja bem desenvolvida. E é importante a gente deixar claro aqui também que a guarda, ela não, como eu já falei antes, não tem a ver com tempo de convivência. O que a gente traz, muita gente confunde, que fala assim, olha, a criança vai ficar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe, essa guarda é alternada? Não necessariamente. Essa guarda ela pode ser plenamente compartilhada ou pode ser até mesmo unilateral. Ela pode ser unilateral, Felipe, e o tempo de convivência ser bastante grande, assim, tanto com uma parte como com a outra? Pode. A questão é que quem vai tomar as decisões sobre as questões inerentes à criança durante os 30 dias vai ser só uma das partes, tendo em vista que essa guarda seria unilateral. Então é importante a gente trazer esses esclarecimentos que, ao longo da minha jornada como advogado, eu vejo que são as maiores dúvidas que os nossos clientes possuem. A outra questão que a gente tem aqui para abordar é a questão da pensão. E a pensão é uma outra questão que, embora a gente não tenha uma regra na lei, não existe um percentual fixo na lei, você não vai encontrar, dizendo quanto que deve ser pago de pensão alimentícia. Porque toda a pensão alimentícia ela vai ser baseada em 3 critérios principais. Necessidade. Quanto que essa criança precisa para ter um desenvolvimento correto, para se sustentar, para custear as necessidades dela. Se uma criança, às vezes, ela necessita de um tratamento médico específico, ela pode ter uma necessidade maior que uma outra criança da idade dela. Então, muitas vezes, e aí a gente pode trazer até aqui um exemplo de gêmeos, né? Imagine 2 bebês que são gêmeos, entretanto, um deles, às vezes, tem algum probleminha de saúde na qual ele precisa de um cuidado mais específico e de um valor financeiro maior.
Então, mesmo para crianças criadas dentro do mesmo ambiente, pode ser que uma tenha uma necessidade maior do que a outra. E esse é um dos pilares básicos para a gente poder definir uma pensão alimentícia. O segundo está na possibilidade. Não adianta também a gente dizer que uma criança precisa, para ter um desenvolvimento adequado, de 10 mil reais por mês, se os genitores só ganham 2 mil reais cada um. Né? Fica impossível chegar nesse valor de custo. Então, a pensão alimentícia ela tem que ser baseada na necessidade e na possibilidade. Esses são os dois pilares bases. E a gente tem um terceiro pilar que eu gosto de utilizar bastante quando eu falo sobre esse tema de pensão alimentícia, que é o da razoabilidade. Certamente você já ouviu falar aí, principalmente quando a gente fala de casos de famosos, que tem que pagar uma pensão alimentícia quase que astronômica. 50 mil reais, 50 mil reais de pensão alimentícia. Certamente você já deve ter ouvido alguma história de algum famoso aí em relação a isso. Ah, mas essa criança não precisa de 50 mil reais por mês. Provavelmente, talvez, até mesmo não, né? Talvez isso é muito além do que a maioria das crianças brasileiras, obviamente, elas têm ali como sobrevivência mês a mês. Mas às vezes os genitores eles têm condição de fornecer uma pensão num valor muito superior a que a criança efetivamente necessita. Então a gente pode entender que o critério da razoabilidade ele está aí para criar um desequilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, muitas vezes trazendo esse menor para um patamar além do que ela necessita, até de maneira fisiológica, até de maneira de lazer, mas para trazer ela para um patamar de acordo com a qualidade de vida que os pais possuem. Não seria justo admitir que um genitor passe as férias em Cancún a cada 6 meses e essa criança não possa passar umas férias na Disney, por exemplo. Então, se o padrão de vida dos genitores é de viagem internacional, essa criança tem que ter direito a viajar internacionalmente. Né? Não que isso seja uma questão de necessidade dela. Né? O lazer é uma necessidade, mas a gente entende que muitas vezes uma viagem internacional para Disney é algo que está muito além dos padrões, principalmente para nós brasileiros. Mas a nossa justiça entende o critério da razoabilidade como um critério capaz de desequilibrar o binômio necessidade e possibilidade. Eu espero que esses assuntos aqui, que são os principais em relação ao menor, tenham sido bem esclarecidos a partir de agora. E aqui agora eu quero passar para vocês algumas dicas para evitar complicações no divórcio. Planeje tudo com antecedência. Né? Veja ali o rol de documentos, os bens, tudo que está envolvido, tá, gente? E principalmente, e aqui eu falo como planejar tudo com antecedência, é ir além apenas do que eu consigo ali de pensão alimentícia para me ajudar no cuidado do meu filho, da minha filha, algo além do como que vai ficar em relação à casa, mas pense principalmente também como que vai ser a minha vida após essa separação. Muitas vezes, por uma situação pontual que aconteceu, que faz com que aquele casal comece a se afastar, muitas vezes essa questão pontual que poderia ser contornada, muitas vezes ela se torna um problema lá na frente. Eu já vi, inclusive, casais que se separaram e muitas vezes desistiram ao longo do processo. Muitas vezes até mesmo se casaram novamente, né? Parece uma coisa de difícil compreensão, mas talvez isso seja falta de planejamento ou então até mesmo pensar de uma maneira muito emotiva naquele momento sem pensar efetivamente nas consequências do futuro. Evite decisões precipitadas e busque negociar sempre que possível. Muitas vezes essa decisão precipitada ela vai além do fato de você simplesmente decidir se separar ou não. Muitas vezes essa decisão precipitada se dá em colocar um martelo nas tentativas de negociação. Você não quer que a casa seja desse jeito, então eu também vou botar aqui uma pedra sobre esse assunto, vou entrar com uma ação e vai ser litigioso do começo ao fim. Às vezes, algo que no início você acredite que será de forma litigiosa,
muitas vezes isso poderia ser contornado, né? E aqui a gente está o terceiro item que a gente acha de grande relevância, que é busque apoio jurídico especializado para garantir que seus direitos sejam preservados. Às vezes não está confiante, não sabe o que vai acontecer em relação ao divórcio. Pega você, pega o seu companheiro, sua companheira, né, que está nesse procedimento difícil hoje, às vezes busquem um advogado. Se um conhece um advogado e o outro conhece o outro, façam uma reunião conjunto. Se apenas um conhece um advogado e você não se sente confortável, busque um advogado para levar, ou então vá num advogado totalmente neutro, para você sentir mais confiança nessa orientação jurídica. Se for necessário, busque mais de uma orientação jurídica, né? Então, buscar apoio jurídico especializado pode garantir os seus direitos. Lembrando que muitas coisas que eu falei nessa apresentação de hoje, vocês perceberam que a lei é taxativa. Então, não adianta, muitas vezes, você discutir, eu quero que a guarda, por exemplo, em relação à guarda, eu quero que a guarda seja unilateral. Se o seu ex-companheiro, sua ex-companheira, tem capacidade de exercer a guarda e ele não concorda com a guarda unilateral, o juiz ele deve determinar que a guarda seja compartilhada. Então, busque assessoria jurídica especializada, que muitas vezes alguém trazendo esse conhecimento para vocês já é um ponto que vocês vão perceber ali que não adianta ficar discutindo sobre isso. Quanto mais discussão ser trazida para vocês nesse momento, mais essa relação tende a ficar complicada nesse momento e mais difícil pode ser resolver as questões de forma amigável, né, gente? Então, principalmente para as crianças, né? É muito complicado quando a gente vê os pais brigando constantemente. E aqui eu queria agradecer vocês, né, que acompanharam até agora essa nossa apresentação. Eu espero de coração que essa apresentação tenha te trazido mais esclarecimentos, uma maior compreensão sobre essas questões que envolvem um momento que é muito difícil na maioria das vezes, né? Atuando na área, eu vejo que muitas vezes as pessoas trazem uma carga emocional muito grande, às vezes um concorda, um outro não concorda, e muitas vezes uma relação que era para ter terminado ali, até mesmo com as partes mantendo uma certa amizade, muitas vezes isso não é possível por conta da falta de busca de uma orientação, por tomar uma decisão de forma precipitada, por não conhecer os seus próprios direitos. Então eu agradeço muito você que acompanhou essa nossa apresentação até o fim, tá? Os meus links de contato estão aqui na descrição desse vídeo. Caso você queira também saber um pouco mais sobre o tema, tenha ficado alguma dúvida, diga aqui na seção dos comentários, vai ser maravilhoso para mim poder te ajudar. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!